E aí, rapaziada, vocês estão bem? Comigo não está tudo bem, eu estou com depressão severa. Esse vídeo era pra ter saído há muito tempo mesmo, só que aconteceu uma série de problemas e aí tive que adiar esse vídeo, digamos que 10 meses. Uau, mas tá aí o vídeo. Tá grande, tá bonito, tá gostoso. Enfim, né, rapaziada, Silent Hill. You are my sunshine. Por que eu cheguei a essa conclusão, cara? Por que eu cheguei à conclusão de fazer uma review de Silent Hill? Uma review de Silent Hill, tá vendo? Até rima. Bom, eu vou falar a verdade aqui. Eu sempre fui muito fã de Silent Hill, mesmo que eu nunca soubesse de porra nenhuma na época. Eu só tinha assistido o filme. Prefiro não comentar sobre ele. E quando eu era criança, eu joguei por 10 minutos e depois eu me caguei completamente naquela parte que os bebês te chupa. Essa frase não colou bem. Mas basicamente um dia em específico, não sei qual, eu só falei, cara, eu vou jogar Silent Hill. Eu joguei pela primeira vez depois de muito tempo pra gravar num canal meu e do meu amigo Folha, chamado Queijo. Se você quiser dar uma olhada nesse canal, ele é muito foda. Tamo fazendo uma série de Cuphead e eu recomendo que você passe lá e assista, porque é basicamente um canal muito bom pra você assistir no almoço. Mas voltando ao vídeo, eu zerei Silent Hill e eu falei, meu Deus, cara, que jogo cinema, meus amigos. Tudo bem, não foi bem essa reação que eu tive, na verdade foi uma reação bem mais confusa do que isso. Mas enfim, eu simplesmente achei Silent Hill muito foda e eu comecei a consumir coisas do Silent Hill 2 e aí já sabe, né? Vira fã, começa a ver coisas da franquia toda e aí vai... Mas se tem uma coisa que me deixa indignado, é que ninguém lembra do Silent Hill 1. Cara, tipo, fizeram um remake do 2 antes do... Tudo bem que, graças a Deus, vão fazer um remake do 1, né? Agora que eu parei pra pensar que eu não precisava ficar gritando igual um retardado. Introduzal do jogo. Lá na época dos jogos de PS1 existia um gênero de jogo que tava muito famoso, que era o Survival Horror. Survival Horror, não sei falar isso. Se você não sabe o que é Survival Horror, uma pesquisadinha rápida no Google Tradutor você já vai entender o que significa. Mas Survival Horror é basicamente jogos como Resident Evil, Parasite Eve, Dino Crisis. Tudo bem que Parasite Eve é o mais diferente de todos esses que eu listei, mas o foco desses jogos era meio que ter um terror mais, tipo, filme de terror da época e tal. E aí chegou Silent Hill, inovou a porra toda e falou, vocês são os buchas, vocês são os merda. Pra vocês terem ideia do quão inovador esse jogo é, ele foi o primeiro jogo a usar uma névoa pra poder mascarar as limitações do PS1 na época e simplesmente deixar o jogo extremamente aterrorizante. E você pode achar até que é um jogo cagado pros padrões de jogos atuais, mas, cara, presta bastante atenção, tem um monte de jogos de terror que tá simplesmente imitando a estética do Silent Hill hoje em dia. Um bom exemplo de jogos que imitam a estética do Silent Hill são os jogos da Puppet Combo, que há alguns anos atrás estavam em hype absurdo no YouTube. Então dá pra você ter uma noção do quão influente esse jogo é até hoje. E bom, agora que eu expliquei toda a história foda do jogo e por que ele inovou tantas coisas, uau, podemos partir para a próxima etapa. Iniciação da review. Vamos lá, o jogo começa com uma cutscene bem cinematics, bem foda, bem cinema. Por que eu tô usando esses termos cringe? A cutscene do jogo começa com a frase, o medo de sangue tende a criar medo pela carne. Essa frase é sem dúvidas uma das frases mais icônicas do jogo e também bastante emblemática. E eu acredito que ela não tem bem um significado, até porque eu acho que eles só cometeram isso pra, tipo, você abrir o jogo pela primeira vez, você se deparar com essa frase extremamente bizarra e aterrorizante. Mas é claro, a gente tá falando de japoneses que fazem jogos de terror extremamente picas. Os caras tão muito inspirados, então pode ser que sim tenha um certo significado aí. Ou pode ser que não. Um detalhe muito importante também no começo dessa cutscene é essa garota do quadro chamada Alessia. É meme, rapaziada, o nome dela não se pronuncia desse jeito, o nome dela é normal, tá? É Alessia. Alessia Giuseppe Camões. Mas guardem bem esse nome porque ele é muito importante pra lore. Depois a cutscene segue mostrando a gente viajando com a nossa filha e uma policial correndo atrás da gente. E mostra também várias cutscenes que vão ocorrer ao longo do jogo, né? E meu Deus do céu, como tem cutscene nesse jogo. Pra vocês terem uma ideia, existe um vídeo de todas as cutscenes do jogo e dá mais ou menos aí 1 hora de cutscene. Tá vendo, cara, como esse jogo tem lore? Esse jogo é só pra nerds, cara. Saca só essa musiquinha.
Esse som tá do balacobaco. A trilha sonora desse jogo é simplesmente maravilhosa. Enquanto tem momentos em que você só escuta um monte de pianos desafinados que dá vontade de você querer se matar, tem hora que você simplesmente tá escutando a coisa mais angelical criada na face da Terra. E detalhe que a maioria das músicas usadas nesse vídeo são músicas desse jogo, cara. A trilha sonora dele é simplesmente incrível. E enfim, a cutscene termina com a gente batendo aí numa criança que aparece no meio da pista. Ô, criança borra do caralho, tanto lugar pra brincar, fui logo brincar no meio da pista. O menu do jogo é bastante simples. Tem o título do jogo, uma neblina passando pelos botões Start Option e meu Deus do céu, porque tem um Indoraptor aqui, cara. Se você não sabe, eu faço lives lá na plataforma roxinha e eu joguei Silent Hill lá e é por isso que tem esse Indoraptor aí muito feio que parece uma cobra porque eu não sei desenhar. Mas se você quiser assistir minhas lives é só você ir aí na descrição que eu vou estar deixando o link aí e é isso, eu vou jogar um monte de coisa lá. Agora vamos voltar pro vídeo. Baba Bowie. Meu Deus, eu sempre me assusto quando essa porra desse jogo inicia. Por quê? Por que fazer isso? O jogo começa depois da batida do carro e a gente tá todo tortoado, com a cabeça lascada. E aí a gente olha pro lado e... Onde está Cheryl? Estamos numa cidade fantasmagórica. Caso não tenha ficado claro, Cheryl é a nossa filha que tava com a gente no nosso carro. E aí você pensa, nossa, o que aconteceu? Será que ela morreu debaixo do carro? Será que ela foi atropelada? Alguma coisa do tipo... Não. Is that Cheryl? Ela está sã e salva e está fugindo, pois tem um demônio dentro dela. Com certeza esse seria um dos piores plot twists da história se realmente fosse isso. Eu agradeço a Deus de que não é. Mas é quase isso. E uma coisa que me dói muito no coração é que vocês não vão poder presenciar as pérolas da dublagem desse jogo, porque eu não pude jogar, porque ela trava no meu emulador. Mas por sorte eu achei uma gameplay minha aí do Folha desse jogo, e ela estava dublada. Nossa, que música tenebrosa. Cheryl! Cheryl! Ei, Cheryl, parem aí! Parando pra pensar agora, o mais engraçado nesse vídeo é o meu áudio, que tá todo estourado. Mas voltando ao jogo, temos o primeiro contato com a jogabilidade dele. Extremamente travada. Me desculpa, pessoal, mas eu não podia perder essa piada. Brincadeiras à parte, a jogabilidade desse jogo também não é tão ruim assim. Ela é muito melhor do que muitos jogos de survival horror da época. Mas convenhamos que em nenhum momento do jogo esse move aqui vai ser útil. Pelo amor de Deus, quem que teve a ideia de colocar isso? Depois que a gente vê a Cheryl correndo pro além, a gente obviamente vai atrás dela. Obviamente não, né? Porque eu que não ia querer ir atrás de filha endemoniada. Mas aí a gente acaba perdendo ela de vista e entramos no quarto do meu amigo. Cuidado do cachorro. Parece meu Isso aqui quarto. E após passar por este portão, a sirene toca, tudo escurece e tiramos um isqueiro da bunda. Começa a tocar uma música muito estranha enquanto a atmosfera do jogo muda completamente. No meu auge dos meus 10 anos de idade eu já estaria completamente cagado aqui. Mas essa não é nem a pior parte, pois os devs não tiveram piedade. Meu Deus, cara, o ritual satânico. Oh não, eles vão me chupar. Não me chupa! Não me chupa! Esses caras que chupam é muito chato, cara! Caraca, chupa a mãe, seu puto! Basicamente é obrigatório morrer aqui pra você progredir na história, não tem como você escapar desses bebês. E aí a gente acorda como se tudo tivesse sido um sonho. E... Oi, gatinho! A gente acaba conhecendo essa policial que se chama Sybil Bennett e ela pergunta pra gente se a gente sabe o que tá acontecendo com a cidade e tal. A gente obviamente fala que não, que a gente veio parar aqui por acidente, tava indo viajar pras férias da nossa filha. E blá blá blá. Ela decide ir atrás de reforços e a gente decide ir atrás da nossa filha. O que pra mim não faz o menor sentido, era pra ela prender a gente e, sei lá, levar a gente com ela. Mas ao invés disso, ela dá simplesmente uma arma pra gente. Esse jogo não faz o menor sentido. Mas enfim, a mulher vai embora e a gente fica sozinho de novo. Dando umas olhadas no lugar, a gente encontra uma pílula que serve pra regenerar a vida, uma lanterna e algum dia alguém vai experienciar os mesmos eventos bizarros que eu. Espero que achem minhas anotações úteis. A gente basicamente vai usar esse caderninho pra ficar salvando o jogo e eu acho muito legal a ideia da gente usar meio que o save como se fosse algo realmente canônico, algo que realmente faz parte da história e não só um save como a maioria dos jogos que não tem sentido nenhum com a realidade que a gente tá. A gente tá literalmente fazendo anotações para caso uma outra pessoa caia aqui sem querer também, ela possa seguir os nossos passos. Ah, é claro, e como eu pude me esquecer?
O mapa. É sem a menor dúvida o melhor item do jogo. E não é porque a gente tem que usar ele 1 trilhão de vezes quando se perde em algum lugar. Pegar um mapa. Meu Deus, o que foi aquilo? Assim que a gente sai da cafeteria, o rádio começa a apitar. E pô, uma gárgula gigante começa a atacar a gente. A gente senta o cacete na gárgula e vai até o beco que a gente viu a Cheryl correndo. E nessa parte a gente também descobre a mecânica do rádio, que é uma mecânica muito legal. Basicamente os monstros causam uma interferência no rádio e a gente pode usar isso como uma forma de alerta pra saber se tem bicho por perto. E aí sempre que você tá ouvindo esse ruído bizarro de fundo é porque tem algum bicho aqui e você já fica todo cagado. Quer dizer, a parte do cagado é opcional, eu acho. Seguida a marcação do mapa, a gente vai até o beco onde a Cheryl tava e a gente encontra um papel escrito To School. Que se você não entende inglês como eu, se você não é bilíngue como eu, significa que ela foi pra escola, né? Ela é basicamente uma carta dizendo que ela foi pra escola. E aí a gente marca pra ir pra escola no mapa. Mas por que isso tá acontecendo? Por que a nossa filha saiu correndo e decidiu ir pra escola? A garota nem gosta de estudar, cara. Acalme-se, meu pequeno gafanhoto, tudo irá se conectar. Tentando chegar na escola, a gente descobre que todas as passagens só dão a um lugar, ao abismo. Mas a gente acha uma pista e descobre que tem uma chave na casa do cachorro e a gente consegue abrir a porta dessa casa. Dentro dessa casa tem uma porta com 3 cadeados e um mapa. Esse mapa mostra a localização das 3 chaves dos cadeados, ou como o nome diz, as 3 chaves do apocalipse. Daí a gente vai lá, traz as 3 chaves, mata um monte de bicho. Volta pra casa, abre a porta e bum. Está de noite. Oh meu Deus, será isso uma referência a Castlevania 2 Simon's Quest? What a horrible night to have a curse. Uou! Ignorando o fato de que esse tempo todo não dava pra você ver a lanterna equipada e aí parece que a gente virou Iron Man. Maconha. Porra de som é esse? Se algum dia na minha vida eu abrir alguma porta e ela fizer um barulho assim, eu vou explodir de diarreia. A notícia boa é que a gente liberou o caminho pra ir pra escola. Chegando na escola, entramos e pegamos o mapa de lá. E aqui o jogo fica muito mais complicado. Você já dá de cara com um puzzle que se você já não entende inglês, você já tá muito fudido. Até pra mim que já resolvi o puzzle da escola umas 500 vezes, eu ainda fico confuso da onde que eu tenho que ir. Tem vários bichos nessa área que são esses bebezinhos desgraçados que se você não matar eles, eles vão ficar te enchendo o saco toda hora que você voltar na mesma sala. Morre, desgraçado! Filha da puta. E agora eu vou tentar dizer de forma bem rápida o que você tem que fazer aqui na escola. Existe uma torre do relógio que você tem que colocar 2 medalhões nela pra liberar uma passagem. O primeiro medalhão você encontra depois de matar vários bebês e aí você... Essa frase ficou meio estranha. Depois de matar vários bichos, você acha o primeiro medalhão que tá debaixo da mão e aí você tem que colocar um ácido pra poder pegar esse medalhão. Daí você coloca ele lá no relógio. Daí você libera o piano, que você tem que ler um poema, você tem que decifrar esse poema e descobrir a sequência do piano. E aí com todos os medalhões colocados, você libera a passagem e quando você passa por ela, você fica preso porque o jogo não te explica como é que passa, que você tem que apertar um botão e aí isso é um game design muito mal feito. É brincadeira, tá, rapaziada? Eu sei que o game design desse jogo não é mal feito. Eu sei que sou só eu que sou burro. Game design muito mal feito. Daí quando você passa, você meio que libera a escola ao contrário. Oh, there's another Castlevania reference. Eu sei, rapaziada. Eu sei que isso aqui não é a escola ao contrário. Isso aqui é como se a gente estivesse meio que indo pra um outro mundo. Inclusive, a primeira vez que eu cheguei nessa parte, eu pensei que ia ter o Pirâmide Head. Não, Pirâmide Red é aí mesmo. É aí mesmo. Não. É aí mesmo. É aí mesmo, é aí mesmo, é aí mesmo. Jesus. Eu te odeio, Silent Hill, o filme. Mas depois de andar pra lá e pra cá de novo e matar vários... Ai, meu Deus, baratas! Vira homem, porra. A gente entra numa sala cheia de telefones e recebe uma ligação da nossa filha, mas infelizmente o sinal é cortado. A gente passa numa livraria, resolve mais um puzzle e aí, BOOM! Boss Fight! Você deve estar se perguntando que porra de criatura é essa, os caras não tem criatividade nenhuma pra fazer o bicho, mano. Pois é, lembra que a gente passou naquela livraria? Então, lá tinha um livro chamado O Monstro Espreita. Livro esse que fala sobre um caçador que matou um largato gigante. Largato esse que parece muito com o boss que a gente tá enfrentando. Depois que a gente mata o boss, a gente meio que desmaia e tem uma visão dessa garota aí.
Zóio desafio, você engoliu uma piroca. E daí a gente acorda com a escola normal e um sino de igreja badalando. E eu acho que deu pra entender que esse jogo é enorme. É sério, tudo isso que eu falei não é nem um terço do jogo. E sem contar que a maior parte da gameplay é um Walking Simulator, que você vai pra lá e pra cá, porque você se perde muito fácil nesse jogo. E isso sem contar de que esse jogo tem literalmente 5 finais. Tá, mas você não explicou nada do jogo ainda. Você não falou nem quem é a Alessa, que você falou lá no começo do vídeo. Calma, pequeno gafanhoto, calma. Sabedoria oriental. O tolo reclama do bolso folhado, o sábio usa o folho pra coçar o saco. Entendendo a lore do jogo. Uma garota chamada Alessa tinha sido torturada pelo culto da cidade de Silent Hill para que eles pudessem invocar um deus lá. Só que a Alessa é uma garota superdotada que tentou impedir o culto dividindo a alma dela no meio de um ritual. E aí metade da alma dela se manifestou numa bebê aos arredores de Silent Hill que foi encontrada por Harry Mason, que basicamente somos nós. Daí a gente adotou e criou essa bebê durante 7 anos e durante esse tempo a Alessa estava sendo torturada em coma pelo culto. Daí a Alessa cansou e falou: chega, fi, acabou a graça. E ela simplesmente decide trazer a outra metade da alma dela de volta pra ela. E aí nessa parte que a gente ouve o sino da igreja badalando, a gente decide ir até a igreja e descobre que tem uma mulher lá que tava esperando a gente. E ela fala um monte de asneira esquisita e pá, e essa mulher é nada mais nada menos que a mãe de Alessa, Dahlia Giuseppe Camoli. E ela basicamente tenta convencer a gente de que a Alessa é uma pessoa ruim e que ela é a causa de todo o mal nesse lugar. O que eventualmente a gente descobre que não, na verdade, a mãe dela que esteve torturando ela esse tempo todo pra realizar um culto e invocar um tipo de anjo, deus, demônio pra poder trazer o paraíso pra terra. O que, se você parar pra pensar, não é uma coisa muito ruim, só que você fazer a sua filha sofrer durante 7 anos pra fazer isso, com certeza você não vai ir pro paraíso, meu amigo. No final do jogo temos 4 finais, que eles dependem de um certo fator específico, que é se você explorou o jogo ou não. E bem, quando eu zerei eu meio que não tinha explorado, então eu peguei um dos piores finais. E se você jogar pela primeira vez e não ver nenhum tipo de tutorial ou detonado, você vai pegar o final ruim. Isso porque às vezes, mesmo você explorando o jogo, você vai acabar explorando ele da forma errada e não vai conseguir fazer um final bom. Mas eu acho isso até legal, que isso serve como um incentivo pra você jogar o jogo de novo e fazer as coisas da forma certa. Basicamente existe um líquido chamado Aglaophotis, eu não sei como é que fala esse nome. E esse líquido ele consegue expurgar qualquer força maligna que tem dentro de uma pessoa. E no final do jogo, quando você vai enfrentar o boss final, que basicamente a Dahlia tá invocando o anjo dentro da Cheryl, caso você não use esse líquido vermelho na Cheryl, você meio que não vai expurgar o demônio de dentro dela, e aí você vai ter que matar ela. E aí vai tudo desmoronar, e aí você vai morrer no final, e aí esse é um final ruim, onde todo mundo morre e você só se fode. Todo mundo morreu. Acabou. Zóio desafio, você engoliu uma piroca. Já o final bom, o cara aparece e taca o líquido na Cheryl, e aí ele consegue tirar o anjo de dentro dela, que parece mais com um demônio, né? Eu acho que nem era anjo isso daí, era só um bicho muito estranho. E aí você mata essa desgraça, você ganha um bebê que é a reencarnação da Cheryl, e aí você foge com a policial. Good Ending. E basicamente existe uma variação desses dois finais, que é se você salvou a policial ou não. Porque basicamente tem uma parte que ela fica infectada por um parasita, e você tem que tacar esse líquido milagroso nela também. E com líquido milagroso eu estou falando de porra. Mas você pensa que acaba por aí? Temos o melhor final de todos. O final dos aliens. Ou eu deveria dizer, UFO Ending. Para esse final ser feito, você tem que ter zerado o jogo no melhor final, que é o Good Ending Plus. Daí você vai iniciar um novo jogo e você vai procurar a Channeling Stone, que é essa pedra bizarra aí. E você tem que usar ela em 5 lugares específicos. Toda vez que você usa essa pedra, isso daqui acontece. Eu sei, é meio bizarro. E aí quando você usa ela no último lugar, isso daqui acontece. Eles estão de olho em nós. Sorry. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair.
Apenas me diga que esse é o melhor final da história dos games. Mas no final, Silent Hill envelheceu bem demais hoje em dia. Por mais que ele não tenha ali a melhor jogabilidade de todas, não tenha ali a gameplay mais divertida do mundo, ainda é um jogo que dá pra você se encantar com a história e a quantidade de detalhes que tem nele. Eu não cheguei a falar nem metade da quantidade de conteúdo que tem nesse jogo, senão esse vídeo ia ter tipo 1 hora de duração, eu não tô nem brincando. A batalha contra Sibyl Bandit, uma larva gigante que tenta te comer insanamente, e até mesmo de uma sala com cadáveres e cinto de BDSM. Tem coisas aqui de sadomasoquismo aqui nessa sala. Você não é. Isso é. Mas eu definitivamente recomendo que você jogue Silent Hill, porque é uma experiência muito boa. O jogo dá bastante medo, tem muito conteúdo no jogo, e se você for jogar o Silent Hill 2 algum dia, eu recomendo fortemente que você jogue o primeiro antes, pra você pelo menos entender um pouco da lore, que eu não falei tudo dela aqui no vídeo, e também porque senão você vai ficar acostumado com a jogabilidade do 2 e aí você vai achar uma bosta a jogabilidade do primeiro. Mas é isso, rapaziada, esse vídeo já tá ficando enorme, eu não quero que ele passe muito dos 20 minutos. Eu sei que eu posso até ter falado pouca coisa do jogo aqui, mas o meu objetivo era mais dizer pra vocês como que foi a minha experiência jogando Silent Hill, e eu amei. É um jogo que eu sem dúvidas pegaria de novo só pra fazer esse final dos aliens bizarros. E eu pretendo postar mais vídeos falando de jogos que eu joguei e eu gostei, até mesmo jogos que eu não gostei. Então se você puder se inscrever e dar um like aí, deu um certo trabalho editar esse vídeo. Eu fiquei quase uma semana só no PC pra poder editar ele, e eu queria fazer de tudo pra postar ele no Halloween. Mas é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreve, e é isso aí, falou.